Olá pessoal, aqui é o Luiz, membro da comunidade judaico-adventista Bet Bnei Tzion, e nós estamos aqui hoje para realizar mais um podcast do estudo da lição da Escola Sabatina, a nossa Bet Midrash. Estamos em meio à natureza, no nosso retiro, e aqui conosco está o Rosh William Cardoso e outros demais membros da Sociedade Jovem Bnei Tzion. Olá pessoal, aqui é Carolina Chaves, também membro da comunidade judaico-adventista Bet Bnei Tzion, e esta semana o título da nossa lição é a Besará Haolam Shel Elohim, ou seja, as boas novas eternas de Deus. Em resumo, nesta semana estamos estudando o capítulo 14 de Apocalipse. Dando continuidade aos estudos das semanas anteriores, que foram do capítulo 12 e 13, nesta semana, como a Carol já falou, nós iremos estudar o capítulo 14. Olá pessoal, então a primeira coisa para destacar desse capítulo é que, como já foi mencionado anteriormente, ele termina, ou na verdade ele começa no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 19, através da visão do santuário. Nós vimos isso já há duas lições, né, que foi a visão da arca. É ali que dá a introdução para o tema que vai se desenvolver dentro desses três capítulos, que é o 12, 13 e o 14. E esses capítulos eles estão interligados porque existe uma série de visões. João menciona que viu alguma coisa, que alguma coisa apareceu para ele. E isso aparece pelo menos 8 vezes, né? São 7 vezes dentro do capítulo 12, 13 e 14. Né? Esses 3 capítulos são 7 menções. Contando com Apocalipse 11, 19, que é a visão do santuário, daria 8 vezes que ele teve uma visão. E o interessante que eu fui buscar aqui na língua original, no caso no grego, quais são as menções que são ditas aqui dessas visões e o que é que ele viu. Então, por exemplo, no capítulo 11, versículo 19, a primeira vez que ele vê a arca. Depois, a segunda menção da visão dele é o capítulo 12, verso 1, ele vê uma mulher que está grávida. No capítulo 12, versículo 3, ele vê o dragão que luta contra a mulher. No capítulo 13, então, vai aparecer de novo que ele viu. E ele vê uma besta que surge do mar. E ele viu juntamente que ela é golpeada na cabeça. Depois, no capítulo 13, verso 11, ele vê outra besta, agora da terra. Depois, que é agora dentro do capítulo que nós estamos estudando nessa semana, no capítulo 14, verso 1, ele vê um cordeiro. Em seguida, no versículo 6, ele vê um anjo, uma série de anjos, né, que trazem mensagens. E por fim, no capítulo 14, versículo 14, ele vê no final o Filho do Homem sobre as nuvens. Então essas são a série de visões que compõem esses 3 capítulos. Por isso eles estão interligados, porque tem uma série de visões de João, que começa então com essa visão da arca, que envolve a questão do juízo, do julgamento, que a gente já viu. Só 2 coisas interessantes sobre essas conexões é o seguinte, é que não é a mesma palavra que João usa o tempo todo aqui para ver. Ele usa 2 palavras em grego. Então, uma palavra que ele usa é a palavra optomai, de óptico, né, de oftalmologia, né, de ver, né, de olhos, de visão, de olhos. E a segunda palavra que ele usa é a palavra eido, ou ido, também pode ser pronunciado ido. São 2 palavras para ver. O que isso é interessante? Primeiro, que a visão da arca, ele vê no estilo, né? No jeito optomai. A mulher, optomai. O dragão, optomai. E a partir da besta até o Filho do Homem, todas as outras visões, né? A besta do mar, a besta da terra, o cordeiro, os anjos, o Filho do Homem, ou seja, as visões dentro do capítulo 13 e as visões dentro do capítulo 14, ele já não é mais o verbo optomai, mas é o verbo eido. E o que há de interessante nisso? Porque em hebraico a gente não tem essa polissemia, né? Uma multiplicidade de palavras, na verdade, divisão, né? Em grego também tem a palavra blepo, tem outras palavras para ver também, além dessas 2 aqui. Mas em hebraico a gente tem tem outras, mas a principal palavra para ver é a palavra raá, é o verbo raá em grego, que é o verbo ver. Só que esse verbo raá, por exemplo, a Septuaginta, que é a tradução grega do hebraico, traduz esse verbo muitas vezes pelo verbo eido e outras vezes traduz o mesmo verbo raá pelo verbo optomai. Só que o interessante é que toda vez que a Septuaginta traduz o verbo raá pelo verbo grego optomai, são as vezes que aparece, né, no Tanar, nas escrituras hebraicas, a ideia de aparecer.
Por exemplo, em Gênesis 22, no versículo 14, fala, né, que este monte será o nome do monte, o Senhor proverá. Porque o Senhor, em outras palavras, a palavra lá é Adonai Roê, né? Então, ou seja, Yeraê, né? Ou seja, o Senhor irá aparecer. O Senhor se tornará visível. Seria essa a ideia do verbo hebraico. E aí, então, a Septuaginta traduz por um monte, deixa eu ver a palavra especialmente, Ofte, Monte Ofte. Seria mais ou menos isso. Porque o Senhor aparecerá. Levítico, por exemplo, Levítico na Parashá de Shemini, Levítico 9, versículo 23, que fala que o Senhor, depois, na inauguração do santuário, do tabernáculo, o Senhor apareceu. E quando ele aparece, novamente, ofte, aparecer. Então, quando aparece o verbo optomai, ele está relacionado com a ideia de ver no sentido de algo que aparece diante de mim. Apareceu, então eu vi. Por isso que tem a ver com opte, né? Ou ofte, né? De oftalmos, né? Então, ou seja, de ver, de olhos, a questão do olho, o olho que vê, aquilo que vê. Já o eido já aparece, né, na Bíblia em outras passagens, simplesmente no ver, mas no ver de entender. E Deus viu que era bom. E assim abençoou, tá, a criação. Então, ou seja, o verbo optomai tem a ver com aquilo que aparece diante dos nossos olhos, que a gente capta no olhar. Enquanto que o verbo eido tem a ver com aquilo que a gente percebe, que a gente calcula, que tem inteligência na nossa observação, que tem exame, né? Que tem experiência. E é daí que vem a palavra ideia. Então, o verbo eido, né? Ideia, de onde surge a nossa palavra portuguesa, ideia. Então, enfim, e o que isso é importante? Então, primeiro, porque ele ou seja, apareceu para ele a arca, ele viu diante dos olhos a arca. E outra coisa, essa ideia também do optomai é uma aparência que é um destaque, né? É como se fosse fitar com admiração, olhar com admiração. Então ele olhou com admiração a arca, ele olhou com admiração a mulher, e ele olhou com admiração o dragão. E a partir de então agora ele começa a perceber as coisas, a examinar essas visões que aparecem para eles. São visões que surgem ideias, ou seja, levam eles a conexões, a ideias. A besta do mar, a besta da terra, o cordeiro, os anjos, né, os 3 anjos, e por fim, o Filho do Homem. Bom, essa informação aqui interessante, ela nos já dá um vislumbre assim, do que está sendo tratado aqui. Ou seja, nesse capítulo 14, nós temos então 3 visões finais, que é a visão do Cordeiro, a visão dos anjos, que é o central aqui, e por fim, o Filho do Homem sobre as nuvens. Então, isso é uma visão, não no sentido de uma coisa que nós devemos, desde a besta, né? Não é algo que a gente deve simplesmente ver com os nossos olhos, somente admirar, olhar com admiração, mas é algo que nós devemos prestar atenção, examinar, estudar e entender o que está por trás, mais do que apenas simplesmente contemplar aí. Rosh William, eu estava vendo aqui, tem uma pergunta para fazer, na verdade 2, né? Que a lição ela começa a comentar a partir do versículo 6. Então ficam meio que de fora, né, do assunto da lição, do 1 ao 5, onde 2 coisas me chamaram a atenção, que é sobre os 144 mil, que no texto diz que eles são virgens, e sobre um cântico novo. Então, assim, o que é essa virgindade? É não ter relações sexuais? A que se refere o texto? E que cântico é esse? Que cântico novo é esse? A lição ela faz aqui um paralelo, né? A lição não, desculpa. O texto de Apocalipse ele vai fazer aqui um paralelo entre os 144 mil e aquele povo que é seduzido pela besta no capítulo 13. Então, o capítulo 14 agora é falar sobre o povo de Deus e aqueles que vão ouvir a voz de Deus e não ouvir a voz, né, e ver os sinais da besta, né, seja da besta da terra, né, que induz a besta a adoração à besta do mar. Então, ele vai falar agora do povo de Deus. Eu vi o cordeiro. Antes eu tinha uma besta, agora não. Agora eu vou para o céu, vi o cordeiro, e o cordeiro tem os 144 mil, e eles são castos, né? São virgens. Esse detalhe aqui que menciona, algumas pessoas podem pensar que é a virgindade em relação a nenhuma relação sexual, mas não tem nada a ver com isso. O que o texto está falando é que eles não se macularam, eles não se contaminaram com a adoração a outro tipo de divindade, que no caso aqui é a divindade falsa, né? A falsa adoração que é realizada ou criada, né? Especialmente criada
pela besta da terra e do mar, né? E é através da imagem que ela cria. Então, na Bíblia, em vários momentos, né, fala, né, por exemplo, no segundo mandamento fala, não farás para ti imagem de escultura, e lá diz lá, porque eu sou um Deus caná, ou seja, um Deus zeloso, a palavra caná, né, então significa a ideia de zelo, né, ser zeloso, ser ciumento, especialmente a palavra seria ciumento, um Deus ciumento, ele tem ciúme no sentido relacional, ou seja, porque ele entende que quando nós adoramos um outro Deus ou uma outra imagem, nós estamos nos prostituindo, nós estamos tendo relações com essa imagem, ou seja, com esse Deus. E por causa disso, então, nós estamos adulterando em relação ao nosso relacionamento com ele. Só que o grande detalhe é que Deus nos chama de esposa, né? Isso a gente vê, por exemplo, essa metáfora bem visível, evidente, no livro de Oséias. Só que essa esposa, ela é uma esposa que está à espera do casamento, que é também uma metáfora dentro do livro de Cantares. Então, ou seja, Deus é o nosso marido, nós somos a sua noiva, e ele então, só que a gente não consumiu o casamento ainda. Nesse caso, nós estamos à espera dele vir aqui nos buscar e nos levar para a gente consumar o casamento. De que forma? Através, né, da relação eterna que nós teremos vivendo com ele. Então, se nós aqui na Terra tivermos está demorando demais, eu vou começar aqui a adorar outro Deus aqui, isso é prostituição. Ou seja, para uma noiva se manter pura, né, ser a noiva de Deus, ou seja, a noiva, mesmo nos costumes humanos, o marido espera da sua noiva no momento da relação sexual, lá da lua de mel, espera encontrá-la pura, virgem, ou seja, ela não ter tido nenhuma relação com ninguém. E aqui é o que acontece com esses 144 mil. Não significa que eles são de fato imaculados no sentido de nunca ter tido relação sexual, ou seja, são pessoas solteiras que casado não pode, não tem nada a ver. O que está dizendo aqui é nessa relação, nessa imagem que Deus criou desde o Tanar, desde as escrituras hebraicas, que ele criou nessa relacionamento entre ele e o seu povo, que é um povo que aguarda fielmente a sua vinda para então a consumação do casamento, que é o relacionamento que eles vão ter juntos. Ou seja, nunca aderiu, aceitou a lei de outro Deus, nunca se prostituiu com outros deuses ou com as ideias de outros deuses, ou até mesmo de um Deus que se faz ser ele, mas que não são as suas ideias. Esse é o primeiro ponto. Qual é a segunda dúvida? É interessante que sobre o texto, né, que fala que não se contaminaram com mulheres, né, que no contexto hebraico, né, no contexto da cultura judaica, a gente vê a mulher com um papel muito importante sobre a educação, né, sobre a doutrinação, vamos dizer assim, da família ou dos filhos, né. Então, na verdade, dá para fazer uma relação aqui, né? Sim, e outra coisa que me fez lembrar é a questão do Apocalipse capítulo 17, que vai falar que a besta, né, é uma mulher, é uma meretriz, né, está sobre a besta, e ela é mãe das meretrizes. Ou seja, existe um monte de mulheres que são falsas adorações, né, que existem, ou falsos deuses, e que aqueles que se contaminam, aqueles que se prostituem com essas mulheres, ou seja, com essas falsas tipos de adoração, então deixam de ser castos, ou seja, de estar se preservando para o verdadeiro Deus, a verdadeira adoração, ao verdadeiro Deus que está para nos resgatar, né? Sim, a questão do cântico, né, também tu mencionando, né, do cântico novo. Não, pois o cântico novo é interessante porque, por exemplo, na cerimônia judaica de recepção do sábado, né, de recebimento do sábado, a gente tem o Kabbalat Shabbat, é o nome recepção do sábado. E nessa cerimônia de pôr do sol do sábado, de receber o sábado, nós temos uma coletânea de salmos que nós cantamos, né? Começa com o Salmo 95, né? Vai até o 99, depois o 29 e depois vem um último, que não é um salmo, mas é uma poesia medieval chamada Lechadodi, e que nós recebemos o sábado assim. E o interessante é que dentro desses cânticos, desse halel, né, que é essa sequência de louvores a Deus, do Salmo 95 até o 99, se eu não me engano o 98, acho que o 97 também ali, ele vai mencionar sobre a questão do cântico novo. Vamos cantar um cântico novo. Então, cantemos ao Senhor um cântico novo. Então, o que o cântico novo ele inspira e ele significa? Primeiramente, isso nos faz lembrar Êxodo.
Êxodo capítulo 15 é um cântico que eles cantam, é novo porque ele foi criado ali logo após o evento da passagem do Mar Vermelho, ou seja, da salvação do Êxodo em si. Do Êxodo em si, então, é cantado um cântico, é criado um cântico novo, que é o As-Yashir, né, o cântico do Mar Vermelho. E o cântico novo, então, no livro de Salmos, ele tem a ver com a ideia da salvação. Ou seja, houve um evento de salvação, por isso, vamos celebrar cantando um cântico novo. O cântico novo nos leva, né, a entender a questão do evento da salvação. E o livro aí de Apocalipse, ele começa falando do Cordeiro. O Cordeiro é o símbolo da salvação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os 144 mil são aqueles que são fiéis ao Cordeiro, estão prestes a cantar um cântico novo. Por quê? Por causa da salvação que acabou de acontecer. Prof. William, a lição ela trata de 3 anjos, né, e suas mensagens, mas quando a gente lê o Apocalipse 14, os versículos seguintes, a partir do 6º, ele fala que, a seguir, vi outro anjo voando, como se não existissem apenas 3 mencionados anteriormente. Existisse um outro anjo que ele não revela quem é. Quem seria? Esse outro anjo, né, ele fala um outro anjo como se houvesse algum anterior, né, ele já tivesse falado o anterior. Primeiro, a gente já falou desde o começo que a gente está dentro de uma série de visões. Então, esse outro anjo, qual é o primeiro anjo para vir esse segundo agora, que é o outro que ele fala? Então, a gente está dentro de uma série de visões. Quando é que começou essa série de visões? No capítulo 12, especialmente no capítulo 11, né, o verso lá 19, se não me engano. 19. Então, é dali que começa a série de visões e vai até o capítulo 14. Então, é dentro dessa série de visões, ou seja, capítulo 12, 13 e 14, que estão os anjos que ele está vendo, as visões que ele está tendo. E o último anjo a ser mencionado, o último anjo que ele viu, está lá dentro do capítulo 12, 7. A seguir, houve uma batalha no céu. Micael e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Ok, então olha aí. Quem é o anjo aí? Micael, né? Então, ou seja, o anjo que ele está vendo, o primeiro anjo que ele vê em toda essa série de visões, e junto com os seus anjos, que ele também tem anjos, é Miguel. Esse é o anjo. Agora, quem é Miguel? Aí a gente pode voltar, e a gente também já falou sobre isso, mas só para recapitular, né, caso alguém tenha esquecido. Lembra, a mulher, ela estava grávida, prestes a dar à luz. E aí ela luta com o dragão. E aí o que vai acontecer com ela? A mulher, então ela nasce o filho, né, o que diz o verso 5, capítulo 12. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o que aconteceu com esse filho da mulher? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E aí, então, Satanás, né, a mulher foge, e Satanás, então, o que ele faz? O Rassatã, né, a serpente, o dragão, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram o dragão e os seus anjos. Veja, então, ou seja, este filho da mulher fugiu para o céu, foi arrebatado para o céu, e o dragão foi atrás dele. E quando ele vai atrás dele, ele, aqui na terra, tem um nome. A gente chama de Yeshua. Mas lá no céu ele tem outro nome, que é Micael, que é Miguel. Então, quem é o anjo? O anjo é Miguel, o anjo é Micael, o anjo é Yeshua. E é esse que luta contra Rassatã e expulsa ele para cá, que foi o que nós já falamos na última lição. Expulsa por quê? Porque quando Yeshua morre, ele resgata o poder e a posse de toda a terra. Satanás, que era, né, o atual dono disso tudo, perdeu. E aí, então, ficou chateado, veio para cá e vai agora guerrear contra os descendentes, a mulher e seus descendentes. E aí, então, volta agora para o capítulo 14. Então, eu vi outro anjo pelo meio do céu. Então, um detalhe importante aqui, né? Que na língua grega a gente tem 2 palavras para outro. A gente tem a palavra heteros e a gente tem a palavra allos. O nosso químico deve estudar sobre isso, né? Então, heteros significa um outro que é diferente. Por exemplo, né, geralmente, né, a gente fala, né, o heterossexual é aquele que se relaciona com um sexo diferente do dele. Agora, alo, ou tipo halogênio, né? Então, alo tem a ver com algo que é outro, mas que é
semelhante. Embora a gente não use isso no homossexual, por exemplo, não é alossexual, usa ali já outro termo, mas alo tem a ver com aquilo que é igual, é um outro igual. Então, quando ele fala aqui que eu vi um outro anjo, ele fala alos, ou seja, é um anjo igual a Miguel. E Miguel é um anjo totalmente diferente de todos os outros anjos. Por quê? Porque ele é um anjo humano. Então, esse outro anjo que João está vendo aqui é alguém que se assemelha a Miguel. Entende? Você sabe, né, primeiramente, que anjo na Bíblia não significa um ser celestial. Anjo, angelos, a palavra malar em hebraico significa mensageiro. Exatamente, é um mensageiro. Então, nós vemos aqui que nós temos eu vi um outro mensageiro, mas um outro igual àquele anterior, ou seja, igual àquele de antes, igual Miguel, Micael, igual o anjo Micael, ou seja, igual o mensageiro Micael. Então, quem é este anjo? Este anjo é um ser humano. Ou, a gente pode colocar, um grupo de seres humanos. São os seres humanos. Os anjos aqui não são os seres celestiais que João está vendo, que vem do céu, tipo o Gabriel, o Rafael, aí, ou qualquer outro anjo que a gente pode dar um nome. O que João está vendo aqui, esse outro anjo, são seres, ou é um ser que representa, né, seres humanos, porque são iguais a Micael. É outro no mesmo estilo de Micael, ou seja, é um anjo humano, ou seja, um mensageiro humano. São mensageiros humanos que ele está vendo que vão levar uma mensagem de esperança e também de advertência, né, que é de juízo aqui, né, de esperança e salvação ao mundo. É isso que é o anjo aqui. E agora o seguinte, quem são esses anjos então, né? Então, o próprio capítulo vai falar isso. Né? Justamente isso que eu iria comentar. Agora, então, nós podemos falar que esses anjos são exatamente o povo de Deus, certo? Porque eles... Que é o verso para memorizar. Isso. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé em Yeshua. E a gente já viu isso no capítulo 12 também, que é contra quem o dragão foi pelejar. E aí a gente tem o capítulo 13, que é exatamente mostrando como que o dragão peleja, como que ele luta contra os descendentes, que são quem? Os que guardam os mandamentos, tem o testemunho de Yeshua. Então, como é que ele faz isso? Através de poderes humanos, no qual por trás quem controla é Satã, né? Hassatã, e aí está controlando e está seduzindo, é a palavra que é utilizada ali, né? Seduz os homens à perversão, a acharem que é coisas de Deus e não são. E aí então, e quem é que dá a mensagem? Então, olha, gente, tá errado. Esses poderes humanos, políticos, religiosos, quem está por trás deles é Hassatã, isso não é de Deus. Quem que anuncia isso? Não é um anjo que vai vir lá do céu e vai falar isso fenomenalmente aqui na terra. Não. É um outro anjo. É um outro anjo. Igual a Yeshua, que ele já deu a mensagem dele aqui na terra e foi. Então ele envia agora um mensageiro que é igual a ele para falar a mesma coisa que ele falou. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. E agora aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho, o meu testemunho, são aqueles que vão anunciar enquanto eu não estiver lá. Ou seja, vocês são eu aonde eu não estou. Então, quem é que fala isso no mundo? Quem são os mensageiros de Deus aqui no mundo? Somos todos nós. Mas qual é a nossa garantia, né? A nossa certeza que a gente tem de que, de fato, nós somos esses mensageiros? Quando nós aceitamos o testemunho fidedigno de Yeshua na nossa vida e, consequentemente, guardamos os mandamentos. Que aqui, no caso, não são é só os mandamentos que Yeshua deu. Não, Yeshua, na verdade, não deu nenhum mandamento, né? O único mandamento que ele nos deixou é que a gente seguisse a Torá, ou seja, aquilo que já tinha sido deixado. Então, os mandamentos se referem a todas as escrituras, o Tanar e a Brit Hadashah, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, que é o Novo Testamento. Então, ou seja, quando a gente segue esses mandamentos por completo e tem o testemunho de Yeshua, nós estamos, e anunciando isso ao mundo, né, nós estamos sendo esses anjos aqui, que são mencionados no capítulo 14. Só um detalhe interessante que eu esqueci de mencionar é o seguinte: o livro de Daniel faz isso e João também faz isso, e acho até que já falei sobre isso também,
que é a questão dessa essa oscilação constante nas visões entre céu e terra. Então, por exemplo, lá no capítulo 11, versículo 19, ele vê no céu o santuário. Aí depois começa o capítulo 12. Aí ele vê na terra uma mulher e o dragão. Aí são arrebatados, né, o filho é arrebatado, a mulher vai para o deserto. Aí, o versículo 7, né, que a gente leu agora há pouco, aí volta para o céu. Aí agora tudo acontecendo no céu. Aí o dragão é expulso do céu. Aí volta para a terra. Aí tudo descreve na terra. Aí vem as bestas, que é tudo da terra. Só que agora eu viro o cordeiro. Estava no céu. Capítulo 14. Viu lá no céu o cordeiro e tal, tudo que está acontecendo no céu. Aí agora, no versículo 6, que é a nossa lição, né, vai tratar aí a partir do 14, verso 6, que são as 3 mensagens angélicas, essas mensagens humanas que a gente acabou de ver. E aí fala, vi no meio do céu. E aí que está interessante. Esse meio do céu não está se referindo ao céu celestial. Aqui... A morada de Deus. Né? Não. O meio do céu aqui é como se fosse o nosso meio-dia, quando o sol se para, está parado, né, bem no meião do céu. O céu azul, o nosso céu. Então ele viu no céu terrestre, ou seja, agora a linguagem volta para a terra. Então ele viu no céu terrestre o anjo que é o mensageiro, como Miguel, Alós, né? Como Miguel. Então, ou seja, não faria sentido as visões trazerem o céu e depois terra, céu e terra, e aqui continuar céu e céu, né? Céu e céu. Então, de fato, aqui o céu que é citado é o nosso ceo atmosférico. Exatamente, né? porque tem, por causa dessa oscilação. E tu vê, o livro de Daniel, capítulo 7, que é um capítulo que está bastante ligado com essas visões aqui, que também são as visões de Daniel, no capítulo 7, as minhas visões da noite, ele fala, também oscila assim. Então tu vê os animais na terra, depois tu vê os tronos no céu, depois volta para a terra de novo, o que acontece com a besta, aí depois volta para o céu. Então fica essa oscilação. Só que o detalhe de Daniel que é mais legal é que a gente não vê isso apenas só na descrição, mas também na poética. Porque quando ele está falando das coisas da terra, ele usa prosa. Mas quando ele está falando das coisas do céu, ele usa um estilo poético de escrever. Aí tu vê na própria literatura, né, no estilo literário dele. E aqui João, que não está escrevendo em hebraico, não está escrevendo em grego, mas ele fala, mas a gente vê isso através das imagens que ele está mostrando aqui. Então, capítulo 14, versículo 6, ou seja, a menção dos 3 anjos aqui, das 3 mensagens angélicas, é uma visão terrestre de seres angelicais, entre aspas, que ninguém está vendo eu fazer, mas que são terrestres, ou seja, são humanos, igual aquele anterior anjo, que também era um anjo, o filho da mulher, humano, que foi para o céu. Então, o que é que me torna humano? É a minha relação, é o fato de eu ser humano mesmo, né? Que tá aqui na Terra. E o que é que me torna celestial, ou seja, anjo, é a minha relação com Yeshua, né? Com Yeshua. Então, é isso que nos torna um mensageiro humano celestial, né? A primeira mensagem angélica. A primeira mensagem angélica que pede para nós temermos a Deus e dar glória a Ele. Uhum. E na nossa sociedade tem um dilema, digamos assim, né? Não sei se essa é a palavra mais apropriada, mas tem uma dificuldade em entender o real significado dessa palavra temer, né? Se seria de ter medo, ou teria algum significado um pouco mais além do que isso, mais amplo. O que realmente significa temer a Deus? Até porque hoje, né, a gente percebe que a semântica de muitas palavras das escrituras mudaram, né? Sim. Então, assim, eu entendo a pergunta do Luiz e também eu fiquei curioso, né? O que seria esse temer? É só ter medo mesmo ou envolve outras coisas? Tu vê, um livro que fala bastante dessa questão do temor é o livro de Provérbios, né? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Acho que até isso começa, né, já na introdução do livro de Provérbios. E o que é o temor? O temor é exatamente a ciência da presença divina. Ou seja, eu estou ciente sobre a presença divina. Porque, olha só, veja, no mundo antigo, a gente se encontra com os deuses no templo,
nos seus templos, né? E inclusive poderia se fazer coisas escondidas dos deuses, que eles não sabiam, eles poderiam desconfiar e tal, mas eles não sabiam. Mas o Deus das Escrituras, ele é o Deus da criação. E aí que está o grande ponto. Por ele ser o criador de todas as coisas, e ele é só um, e ele é o que criou tudo que existe, ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele conhece todas as coisas, e por causa disso, se eu faço qualquer coisa que eu faço que é contrário ao que Deus me pede, eu não tenho temor a ele. É como se eu desconsidero que ele está me vendo, entende? É como se é o grande Big Brother aí, né? Então, que está vendo todas as coisas, mas não no sentido negativo, que ele está pronto a nos condenar, apontar o dedo. Não é essa a questão. Só que Deus, por ser o Criador, ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas. E quando eu sei que mesmo dentro do meu quarto, no meu carro, na minha cidade, fora dela, em qualquer lugar que eu estiver, eu estou sob a presença de Deus ou a manifestação divina, isso é ter temor a Deus. E esse até, inclusive, é um dos símbolos do kippá. Então, por que a gente veste o kippá? É um símbolo do meu respeito a Deus, do meu temor a Deus, da minha ciência de que aonde quer que eu estiver, Deus ali está. E eu estou sempre debaixo das suas asas. E quando eu tenho ciência disso, isso é o que vai me levar a ter boas atitudes. Porque se eu faço uma coisa, eu faço, sei lá, descumpro um mandamento, sei lá, vou inventar aqui, roubei uma coisa. Então, quando eu roubo uma coisa e eu levo a vida, não, tranquilo, roubei e sigo numa boa, eu estou desconsiderando que, poxa, pode ninguém, nenhuma câmera e nenhuma pessoa me viu, mas Deus viu, Deus sabe. E aí, então, eu desconsiderei essa capacidade divina, esse poder dele, e por isso, então, eu desrespeitei. E aí, então, eu desrespeitei por quê? Porque eu não tenho medo das consequências, não tenho medo daquele que me observa, não tenho medo daquele que me olha. E tá só uma curiosidade. O verbo hebraico, que é o verbo temer, é o verbo yará. E o verbo hebraico, que é o verbo ver, é o verbo ra'á. E aqui já até falei agora há pouco, né? E esse verbo ra'á e o verbo yará, vocês estão percebendo, são parecidos, né? Foneticamente. E alguns dizem até que eles são derivados da mesma raiz antiga e tal, mas não vem ao mérito. Então, ra'á e yará estão conectados. Ou seja, por quê? Porque aquele que teme aquilo que é visto, aquilo que se vê. E até existe hoje, né, nas teorias sociológicas e tal, né, ou filosóficas, né, essa questão da visão, né? A visão causa medo, né? Os animais, às vezes, né, como é que se diz a palavra? Simulam olhos para dar medo ao predador, né? Tipo, tem peixes que... Borboletas, né? O pavão. Você estava me contando sobre o pavão. O leão, sobre a juba do leão. A juba, exatamente. Então, assim, a questão do olhar, né? Então, o olhar intimida, né? Então, a questão do olhar e o medo estão interligados de alguma forma, né? Eu acho que o próprio Foucault fala isso, né? A questão do vigiar e punir, né? Então, ou seja, os olhos punem, né? O olhar pune. Então, essa questão traz medo, né? O olhar traz medo. Então, isso também está ligado na Bíblia na questão até gramatical aqui, né? Das palavras, né? Então, ou seja, a ideia do yará, o temor, e o ra'á, do ver. Mas nesse sentido, só a única diferença que foi que tu mencionou, Luiz, foi que o temor na Bíblia não está relacionado com essa ideia de ter medo, que é o que nós estamos falando aqui dos animais, da nossa sociedade aqui, do temor, do medo de ser punido, o medo do que vai acontecer se alguém descobrir. Não, o temor aqui tem a ver com o respeito e o amor a Deus. Eu sei quem é o meu Criador e por isso eu vou fazer o que é certo. Porque eu sei que o meu Criador observa tudo, sabe todas as coisas, vê todas as coisas, e eu respeito a imagem que ele tem de mim. Lembra lá o desafio que ele faz, né, que Deus faz com Jó. Com Jó não, com Rassatã, né? Satanás invade lá o céu, é perguntado para ele, de onde é que tu vens? E ele diz, eu vim de rodear e de passear pela terra, de andar por ela.
É como se ele dissesse: eu vim da minha terra, eu vim da minha posse. E aí então Deus ironicamente responde para ele: ah, que legal, tu veio da tua terra, né? Mas tu viu o meu servo Jó? Ou seja, a terra é tua, mas o servo lá é meu. Então, e tu viste ele? E quem é Jó? Jó é alguém que sabe que tem alguém que olha para ele, mas não com a ideia de punição, mas é alguém que é o seu criador, e por isso ele respeita através das suas atitudes, das suas ações. Então, por isso a ideia do temor, que é o que vai aparecer dentro do livro de Provérbios, está relacionado com a ideia daquilo que a gente faz, ou seja, das nossas ações, dos mandamentos. Então, o temor aqui tem a ver com considerar Deus como Deus, né? Como criador, especialmente. E ele também está conectado diretamente com a parte de dar glória a ele também. Sim. Certo? Porque se nós o tememos, naturalmente nós vamos dar glória através da nossa vida. Não só em momentos específicos, não só em momentos litúrgicos, mas através do nosso dia a dia, das nossas ações, da nossa vida. Será um reflexo do que Deus pede para que nós façamos, certo? Certo. As nossas atitudes vindicam a posição divina, né? A autoridade divina e o status dele como criador. O ato de lembrar também, né? Sim. O ato de lembrar é como o senhor um dia estava me contando sobre aquela parábola que veio um estrangeiro e aí ele estava com fome, só que na terra, quando ele estava na terra dos outros, eles tinham medo. Só que ele foi recebido de uma outra forma. Uhum. E aí vem um ato de lembrar. Por que ele foi recebido de uma outra forma? Porque lá no passado eu fui escravo no Egito, mas só que Deus me libertou. É como se fosse o primeiro mandamento. Uhum. E aí ele me ensinou: aquilo que eu fiz por vocês agora fazem para os outros, né? E é por isso que a gente fala em nome do teu filho, porque a gente está lembrando também de Yeshua. É verdade. E Hiroshi, assim, o Gabriel comentando sobre mandamentos, a gente... É interessante, né? Parece até que tem uma relação entre mandamento e o capítulo anterior, né? O capítulo 13. Né? O que seria essa relação aí? Bom, até a lição faz essa consideração. Uma coisa interessante, só que a lição ela fala que é a quebra dos quatro primeiros mandamentos, né? Como se fosse a primeira tábua, 4 mandamentos, a segunda tábua, 6 mandamentos, né? Mas aí isso é só uma interpretação, né? Porque tem várias considerações em relação a quantos mandamentos cabem em cada tábua, né? E, geralmente o 5º mandamento ele é alocado na segunda tábua porque parece ter a ver mais com o homem do que com Deus. Mas a gente sabe, assim, por exemplo, na divisão judaica, e essa é a divisão mais antiga, a gente tem isso em muitas lápides antigas, né, túmulos, né, já descobertos pela arqueologia, e também sinagogas antigas, né, que as divisões sempre foram 5 e 5, né? A primeira tábua, 5 mandamentos, a segunda tábua, mais 5 mandamentos. Na nossa sinagoga lá, inclusive, são 5 e 5, né, na arca, né? E na própria Torá. na Torá, né, no bordado da roupa da Torá. Mas o que isso tem a ver? Não, de fato, são 5 mandamentos. Quais são os mandamentos? Primeiro mandamento, aí que está também um outro detalhe. O primeiro mandamento geralmente é visto como: não terás outros deuses diante de mim. Mas a gente sabe que lá, né, em Êxodo 20, verso 1, né, a gente tem ali 2 pontos que é a partir dali que vai destacar os mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, 2 pontos. A partir de agora começam os mandamentos. Então, a partir desses 2 pontos... mas no original hebraico não tem 2 pontos. Ok, não tem 2 pontos. Mas mesmo assim tem essa ideia de conclusão aqui. Então falou Deus todas essas palavras. Pronto, concluiu aqui. Quais são essas palavras? Quais são todas essas palavras? E aí vem os 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o primeiro mandamento. Aí vem o segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma e tal, e assim descreve. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado. E o 5º mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. Então a divisão aqui é a mesma. O único detalhe é que o que a gente geralmente toma como primeiro mandamento, ele é o segundo e ele é somado com o que a gente chama de segundo, que se torna então mesclado aí com... Ou seja, na versão, vamos dizer assim, na versão comum que todos temos, o primeiro e o segundo são um só.
E na verdade o primeiro mandamento é o eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Exatamente. Porque isso primeiramente é porque os mandamentos eles têm a ver com graça e não com obrigação da lei. Por que eu obedeço os mandamentos? Porque eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Como é que vocês fizeram para alcançar a salvação, para chegarem aqui? Lembra quando Deus ele pediu para que Moisés fosse falar com o faraó, ele disse, olha, fala para o faraó o seguinte, deixa o meu povo ir para me adorar no deserto, para receber as leis no deserto, para festejar a mim no deserto. Os 10 mandamentos é a conclusão desse pedido que Deus mandou fazer, né, através de Moisés para o faraó. E quando quando Deus ele fala os mandamentos, a questão aqui é a questão da salvação. Por que é que vocês saíram de lá? Como que vocês conseguiram sair do Egito? É porque vocês guardavam o sábado? É porque vocês não mataram ninguém? É porque vocês eram bons? É por isso? Não, foi a graça que tirou vocês de lá. Então, depois da graça, e ela é o slogan inicial do primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Foi eu que tirei vocês de lá. Ou seja, eu sou o teu Salvador. Eu sou o teu Salvador. Esse é o primeiro mandamento. Então, por causa disso, não terás outros deuses. Ou seja, por que, então, como o Gabriel colocou, né? Então, por que você age dessa forma? Porque exatamente, porque o meu Deus me tirou da terra do Egito e me ensinou isso aí. E aí, então, salvou, e hoje em dia nós falamos em nome do teu filho para lembrar porque exatamente. o meu Deus morreu na cruz. Exatamente. Por que eu faço isso? Por que eu oro assim? Por que eu quero alcançar tal coisa, né, na minha vida? Né? Por que eu quero isso? Por que eu mereço perdão? Por causa da lembrança. Muito bem. Exatamente. É o ato de lembrar. É o ato de lembrar, que tá, e é até uma palavra muito comum na Escritura. Ela é conectada para tudo que existe na Bíblia, praticamente. Nós temos que lembrar, né? Sim, lembrar a lembrança constante. Então aqui a gente tem essa lembrança dos 5 primeiros mandamentos, especialmente porque esses mandamentos estão conectados com a adoração direta a Deus. Então a adoração ali, o nome de Deus aparece. Só um parêntese. Por que o 5º mandamento está aqui, então? Ele aparece aqui. O 5º mandamento, ele é um mandamento que fala honrar o pai e mãe. Até inclusive a palavra que é usada ali, né, a palavra honrar, é a palavra, agora há pouco nos bastidores a gente estava discutindo que é a palavra kavod, né, kabed, né, fala lá, kabed, que é o mandamento aí, honra o pai e a mãe. Então kavod, a ideia da glória de Deus, né, o verbo kavad, né, de glorificar, honrar. Então o que isso tem a ver? Porque honrar o pai e a mãe é uma forma de adoração. Porque e isso a pedagogia fala sobre isso, né? Que o pai e a mãe são as figuras visíveis, né? Daquilo que é invisível, que é Deus. Então, se eu obedeço, né? Honro, se eu tenho temor, a vigilância e aos cuidados, né? Do meu pai e da minha mãe, consequentemente eu vou ter respeito, né? Temor pelo meu Deus, pelo Deus que me é passado, que me é ensinado. Porque se o meu pai e a minha mãe forem ruins para mim ou me ensinarem mal, significa que esse Deus é ruim e ele é mal também, ou ele pensa desse jeito, daquele jeito. Então a gente acaba perdendo a noção. Então o nosso pai e a nossa mãe é o nosso modelo de Deus, enquanto a gente está crescendo. Eu estava pensando aqui que o pai e a mãe é a representação do eterno e do próprio Shabat. Porque eles são a visão que nós temos em carne. Deus e o Shabat não podemos ver e nem tocar. Mas só que quando ele fala sobre o noivo e a noiva, o pai e a mãe é o noivo e a noiva. Uhum. E a gente sempre chama Deus como se fosse o nosso pai. Então eles são a nossa representação humana do que a gente não pode ver ou tocar. Uhum. Inclusive... E o próprio sábado tem um tempo, né? Que sim, uma coisa que a gente não vê. Isso. Inclusive, o amor de mãe é comparado ao mais próximo que a gente possa imaginar do amor de Deus. Sim, sim. Tá, mas vamos fechar esse parênteses agora, porque vamos voltar. O que isso tem a ver com a lição? É porque a lição fala o seguinte, voltando, né, na lição anterior, ou seja, no capítulo 13. No capítulo 13, a gente tem, então, a besta que ela quebra toda essa tábua que tem a ver com a adoração a Deus. Então, de que forma? Então, por exemplo... o primeiro mandamento, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da escravidão lá.
isso é o que começa o capítulo 14. O capítulo 14 começa falando de quem? Do Cordeiro. O Cordeiro é o símbolo, é aquele que abriu os selos anteriormente. O Cordeiro é o símbolo do Salvador. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é o símbolo de quem traz o resgate, de quem traz a salvação. Não são as bestas, até porque não existe nenhum animal, né, mencionado dessa forma, besta, que era um animal utilizado no santuário para a salvação e tal. Então, o Cordeiro é o símbolo da salvação, mas não, o povo prefere adorar bestas, ou seja, animais híbridos, que são, a gente poderia colocar animais que são taref, né, ou seja, não são kosher, não são puros, são imundos, são animais que não são utilizados no santuário e nem também para o consumo humano. E são esses animais que são seguidos pela população, pelo povo. Então começa aí. Então ele não é aquele que me traz a salvação. Já quebra o primeiro mandamento. Segundo mandamento, ter um único Deus e não fazer imagem dele. Então a besta ali, ela cria uma imagem e ela se faz ser Deus, né? Porque o que é mencionado lá? Quem é como a besta? O povo se maravilha e pergunta quem é como a besta. E Micael, que é o nome, né, do anjo humano Deus, quem é como Deus. Então a besta se faz ser Deus. E aí quando você adora a besta, você está adorando outro Deus. Ah, mas o nome que essa besta está estampando lá, vamos supor que é uma igreja, é uma instituição, está dizendo lá, cristã. Ou adorador, ou sei lá, adora ao Deus das escrituras hebraicas. Que seja. Mas de qualquer forma, mesmo que tenha um nome, isso não significa que de fato é de Deus, que é de Yeshua, do Deus da Bíblia. Então por quê? Porque pode estar sendo um fantoche de Hassatã, que é o que o Apocalipse... É isso, exatamente isso que o Apocalipse está dizendo. A luta que vai ser travada entre as pessoas e Satanás, né? E Hassatã, não é uma luta física, não é nada real, assim, físico. Mas sim é uma luta através de ideias, através do nosso intelecto. Ou a gente vai ser enganado, ou nós vamos acordar e perceber a verdade e agarrá-la. E a maioria vai ser enganada. E aí, então, a besta, então, ela se faz passar por Deus, ela cria uma imagem, ela vai contrariando todos os mandamentos. Ela também, ela tem blasfêmias escritas sobre a sua cabeça. O quarto mandamento também, né? Sim, porque ela tem uma marca, né? A gente já viu isso, qual que é o selo de Deus, né? O Veshameru, né? Que e guardarão os filhos de Israel por aliança perpétua ao sábado, né? Como meu sinal. Isso também tem no livro de Ezequiel, tudo isso a gente já sabe, a gente já viu. O sábado é o sinal, e é a marca de Deus. Voltando à questão do Êxodo, agora há pouco a gente também lembrou disso. Qual é o primeiro mandamento que Deus ensina após a saída do Êxodo, né? Após a passagem do Mar Vermelho? Então, antes do Sinai, né? Antes do Sinai, ou seja, Deus está tão ansioso, né? Ele quer dar os mandamentos, puxa vida, tirei o meu povo, ele está tão feliz com a gente, tirei o meu povo, mas olha, eu já vou antecipar, vou dar um spoiler para ele do que eu tenho preparado para eles. Aí ele, dá um mandamento, e dos 10 ele escolhe o mais especial, que é o Shabat. Como que ele dá esse mandamento? Maná. Através do maná. E aí ele dá de uma forma muito mais assim, a gente não entende não matar, não roubar, não adulterar, não fazer imagens da forma como a gente entende, quer dizer, a gente, eu digo, né, me colocando como se eu estivesse lá, né, porque a gente não viu essas coisas acontecendo, a gente imagina. Mas imagina o povo todos os dias vendo aquele negócio caindo do céu, tendo que se alimentar com aquilo ali, e uma lembrança do sábado, porque na sexta-feira caía em dobro, porque no Shabat não caía. Então, se colhesse, se sobrasse lá no Shabat apodrecia, né? Então, ou seja, porque não era do Shabat, então era a questão do repouso, né? Se guardasse em qualquer outro dia da semana, no outro dia estragava. Estragava. Só o de sexta, exatamente. Isso. Só o de sexta que permanecia. Então, o que isso quer dizer? A importância do Shabat, implicitamente sendo explicado e ensinado através dessa didática do comer, né, e do pão, ainda por cima de um milagre que caía do céu, né, um alimento que era feito pão, caía do céu. Então o Shabat é o grande selo, e a besta também tem um selo, também tem uma marca, ela marca as pessoas, então ela contrafaz os mandamentos. É a questão do pai e da mãe.
Então, ou seja, é a imagem humana aqui que acaba sendo o parâmetro, né, para a adoração da besta. Ou a besta da terra, né, que é o parâmetro para a adoração. De alguma forma, então, ou seja, as pessoas preferem as coisas visíveis aqui da terra do que a imagem visível de Deus, né, e do que aquilo que a Bíblia fala. Então, a questão do mandamento está ligado com a questão aqui da adoração. A adoração envolve o mandamento, por isso que o anjo fala, temei a Deus, dai-lhe glória. Então, ou seja, a questão do mandamento. Quem são esses que falam? São os que guardam os mandamentos. Tem o testemunho de Yeshua, já foi mencionado de novo agora. Também foi mencionado lá na visão das trombetas, porque era a menção lá de Elias e de Moisés, as duas testemunhas. Então, e é isso aí, esse é todo o cerne de todo o plano da salvação, de toda a história, desde o seu início até o fim. São aqueles que vão permanecer, né? E nós reforçamos a questão do sábado, a cada sábado, né? Todo início de Shabat nós acendemos 2 velas para nós lembrarmos do que nos foi ensinado. Em Êxodo ele nos pede para a gente lembrar do sábado, em Deuteronômio ele nos fala para guardar. E essa é a razão pela qual nós acendemos 2 velas no início do Shabat. Né? Agora, e por quê? Por que a gente tem que lembrar? Falar lá no mandamento. Né? Porque eu criei em 6 dias os céus e a terra. Então, Deus evoca a criação quando ele menciona. Tu vê, né? Isso que é legal ali. O mandamento começa. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Mas quando ele fala do sábado, ele volta lá para a criação. Antes do Egito, ou seja, desde o primeiro homem. Então, ele volta desde o começo. Então, por que eu devo guardar o sábado? É porque eu saí do Egito? Ou seja, é porque eu sou hebreu? É porque eu sou somente os judeus? Somente os hebreus têm que guardar o Shabat? Não, porque eu sou o teu Criador. Então, tu volta lá no passado. E quem é que estava lá no passado? Todos os filhos de Adão. Bom, todo mundo que existe na Terra hoje é de alguma forma vinculado a Adão. E todos esses deveriam, né, são convidados, e essa é a mensagem do anjo, são convidados a guardar o Shabat. Essa é o grande mandamento. Então, lembra por que eu tenho que lembrar? Lembra do evento. Aí que o Gabriel falou. A lembrança sempre é de um evento passado. Então, eu lembro por quê? Por que eu guardo o Shabat? Por que eu não trabalho no Shabat? O que eu tenho que fazer no Shabat tem que estar relacionado com Deus? Então, eu tenho que fazer... Eu faço uma lembrança. Lembro da criação. Porque Deus fez isso lá na criação. Antes de... somente existia Adão e Eva. Então, serve para todos. Lá na criação. Mas aí tu falaste aí da segunda vela. Que lembra... Que é o guardar, né? Guardar. E aí isso está em Deuteronômio capítulo 5. Então, o capítulo 5 lá fala... Aí o mandamento é interessante. O único mandamento, quando tu faz a comparação entre Êxodo 20 e Deuteronômio 5, todos os mandamentos em hebraico, escrito em hebraico, são iguais. Exceto um, que é o 4º mandamento. É o único mandamento que é, inclusive, né, tá falando aí do Kabbalat Shabbat, a recepção do sábado, a gente tem o Lechadodi. E a primeira estrofe do Lechadodi diz: Shamor vezahor bedibur echad. Ou seja, lembra-te, guarda e lembra-te. Que foi pronunciado num só dito, né? Foi falado num só dito. Né? E o que significa isso? Que é uma interpretação judaica que há de que quando Deus ele falou os 10 mandamentos, por que existe essa diferença entre Êxodo 20, o 4º mandamento é de um jeito, e em Deuteronômio 5, o 4º mandamento é de outro jeito? Porque quando ele falava, eu sou o Senhor teu Deus, tal, foi falando. No 4º mandamento, ele disse esse mandamento de 2 formas diferentes, mas ao mesmo tempo, numa só pronúncia, né? Então como se a primeira palavra tivesse saído 2 pronúncias para uma palavra. É como, vamos supor, primeira palavra, que é, né? Eu e tu falando. Eu vou falar o mandamento na versão lembra e tu fala ele todo na versão guarda. E a gente conta até 13 e nós falamos ao mesmo tempo juntos. E essa foi a voz de Deus. Lembra que era uma voz? A voz de Deus é chamada vozes, né? Vozes, né? Vozes de muitas águas, né? As muitas vozes. Então a voz de Deus não é que nem a nossa, que é uma só. Então Deus ele falou ao mesmo tempo 2 mandamentos. Quer dizer, um mandamento. Só que tem 2 perspectivas. A perspectiva da criação e a segunda perspectiva, que é a do guardar. E por que eu guardo? Tu tá aí com o mandamento? Sim. Carol? 5, então é o 5 verso 12. 5 verso 12.
Guarde o dia de Shabat para torná-lo sagrado, como Adonai, seu Deus, ordenou a você. Por quê? Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todo o seu serviço, mas o 7º dia é o Shabat para Adonai, seu Deus. Nele, não realize nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho ou sua filha, nem seu escravo ou escrava, nem seu boi, jumento ou outro animal, nem o estrangeiro que estiver com você, dentro dos portões de sua propriedade, para que seu escravo e sua escrava possam descansar do mesmo modo que você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e Adonai, seu Deus, o tirou dali como um forte e braço estendido. Portanto, Adonai, seu Deus, ordenou a você que guarde o dia de Shabat. Aí, viu? Então, olha só que legal, né? Então, no primeiro, lá em Êxodo, ele fala que ele é o Deus da salvação, mas ele diz que a gente tem que lembrar por causa da criação. Agora, em Deuteronômio, que é a repetição da lei, ele, de novo, olha, eu salvei vocês do Egito. E é por causa disso também que vocês têm que guardar o Shabat. Então, o Shabat, ele, em outras palavras, ele está ligado com a ideia, que é a questão aqui do temor a Deus também, né? Que ele está ligado tanto com a criação quanto com a salvação. Porque, na verdade, a salvação não é outra coisa senão uma recriação. Porque que é? A salvação não é preciso se não tem problemas. Se não existe pecado, não existe salvação. Não precisa salvação. Mas então veio o pecado. O que é o pecado? É a depravação, a degradação da imagem de Deus. Então Deus vem agora para recriar essa imagem, para restaurar, né? Ele vem transformar essa imagem naquilo que ela era. E isso é recriar. Mas quando ele recria, ele está salvando. Então o Shabat é a lembrança do Deus que salvou e que já entregou o Shabat por causa disso. É o dia para você descansar. É o dia para você parar de ser escravo de você mesmo, né? Do mundo, do pecado. É o dia para você se encontrar comigo. E também e consequentemente, quem sou eu? Eu sou o teu Criador. Então, portanto, é o dia de eu lembrar do Criador. Agora, isso significa, porque eu sei que tem muita gente que pensa nisso, isso significa que nos outros dias, então, a gente não se importa com Deus. Não, mas aí volta a questão do temor. O temor é aquele que vigia. Eu temo aquele que me vigia. E Deus só me vigia no sábado, no resto ele fecha os olhos. Não, ele vigia sempre. Então eu respeito Deus todos os dias. Mas o dia de Shabat é o dia especial. E é o dia que ele escolheu para nós termos um relacionamento especial. Eu me encontro, é como se eu, todos os dias, faço as minhas orações, estudo a Bíblia 1 hora. Que é tipo o meu dever diário. Mas no Shabat eu dedico o tempo todo para ele. Se eu tiver que trabalhar, mas para ajudar uma pessoa que está em necessidade, o que ele falou? Quando você fizer uma dessas coisas, você está fazendo para mim. Agora, se eu utilizo o meu trabalho no dia de Shabat para ganhar lucro pessoal e para me bem fazer, né? Para me beneficiar, para mim mesmo, esse dinheiro, esse trabalho que eu executei, mesmo que eu tenha feito um bem ao próximo, eu trabalho numa assistência social e aí pago pelo governo e ajudei lá X pessoa. E aí ganhei, a pessoa ficou super feliz, mas depois eu ganhei o meu salário. Isso não é assim, não é o trabalho que se espera no Shabat. O trabalho que se espera do Shabat é o trabalho que se faz para Deus. O que eu ganho de Deus é o respeito dele por mim, eu creio, né? Que é o que ele tinha para o Jó. Então é o respeito que Deus puxa. Esse é meu servo, esse é meu seguidor, esse é o que ama os meus mandamentos, esse é o que ama a minha palavra, esse é o que me respeita, é o que sabe que eu estou vendo o que ele está fazendo e qual é a intenção que está no coração dele. E é isso o que Deus espera do povo do tempo do fim, que somos nós que estamos aí, né? Hiroshi, o capítulo 14, ele continua no verso 8 de Apocalipse, com a segunda mensagem angélica. Inclusive é uma mensagem que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, ao falar com algumas pessoas, até porque pode interferir em algo que muitas pessoas queiram durante a vida toda. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, que diz assim, né? E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E a gente entende que Babilônia é a mãe das prostitutas e que as suas filhas são outras igrejas, né, que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo o próprio exemplo de Babilônia. Inclusive, Ellen White fala isso no Grande Conflito.
mas se o senhor puder explicar um pouquinho melhor pra gente o que seria exatamente esse vinho, né? Tá. O vinho, até acho que foi na lição passada que quem está acompanhando deve ter visto. Eu até li uma história, né, se eu não me engano, até não estou com as minhas anotações aqui, mas o Apocalipse de Moisés, ou Apocalipse de Baruch, agora eu não lembro, é um dos dois. Acho que é o Apocalipse de Baruch, que fala uma história antiga, uma história midrástica, né, um conto judaico, que até um dos mais antigos, que menciona sobre quem é Hassatã. Menciona o nome Samael, né? E Samael, então, ele era um anjo, e ele veio aqui na terra, ele plantou uma vinha, e essa vinha era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que fez com que, então, Adão e Eva fossem tentados, e por causa disso, ele se tornou, então, o Hassatã, que é o inimigo. E aí, o que acontece? Então, a vinha, dentro dessa tradição mais judaica, né? Até mesmo da literatura antiga, a vinha é o símbolo do fruto do pecado. Quanto que para nós, assim, ocidentais, por causa de uma questão medieval lá, ou até mesmo uma tradução, tem duas versões, né? Da tradução de uma questão econômica lá, é a maçã, né? O fruto do pecado é a maçã. Tá, é a Apple, né? Tirou até dessa imagem, né? A questão da curiosidade e tal. Mas, mas na tradição judaica, ou a tradição mais antiga, antes aí das traduções de Jerônimo para o latim, e sei lá, do que aconteceu na Idade Média aí com a Igreja Católica, o fruto relacionado à árvore do conhecimento do bem e do mal era a uva. Então é a uva. E você tem isso assim... tem uma relação muito forte nisso, assim, por exemplo, num paralelo que a gente pode fazer com relação a Noé. Noé, ele é o segundo Adão, né? Ele é o próximo Adão, né? Ele é um novo Adão, na verdade. No segundo não, porque tira o lugar de Yeshua, né? Mas ele é o novo Adão. Então ele está num lugar sozinho lá, com a família dele, aí ele dorme lá, Adão dorme também e tal. Aí tem a questão que ele tem uma árvore que ele planta, que é uma vinha, ele é como se fosse assim, estava tudo bem, até ele plantar essa árvore. Depois que ele planta a árvore, aí ele se embebeda, aí o filho dele peca com ele também lá, tal, Cã e Canaã, e aí então todo o problema começa a surgir, agora o pecado voltou, né? Não que tinha se apagado, né? Mas aqui só tá fazendo um paralelo, Gênesis faz um paralelo entre si mesmo. Então, um homem e tal. E qual é o fruto que fez com que Noé fosse levado ao pecado juntamente com Cã? É a uva, é a vinha, né? No caso, a vinha, ele bebeu da vinha e se bebedou. Mas aí, antes disso, outro midrash que aí o Marcos pode falar aí pra gente aí, que eu achei interessante. Esse eu não conhecia, mas que estava contando. Conta aí pra gente. Uma certa ocasião eu li um midrash, né, um conto judaico antigo, que disse que Deus criou a vinha, né, a árvore da uva, né? Uhum. E Satã, como ele ficou com inveja daquilo que Deus criou, ele regou aquela planta, né, aquela árvore, com sangue de 4 animais que ele sacrificou ao pé dela, né? Que foi justamente um macaco, um leão, o porco e uma ovelha. Isso, ovelha, leão, porco e macaco. Então, até se conta desse midrash que quando uma pessoa fica alcoolizada, né, fica bêbada, ela toma as características de um desses animais, né? Ou seja, ou ela fica valente como um leão, ou fica querendo fazer gracinha como um macaco, ou fica mansa como uma ovelha, ou fica caída na lama como um porco, né? É isso que eu ouvi. É bem interessante, né? Mas isso é interessante, porque não é nada que seja verdadeiro, mas é só a questão, assim, dessa imagem da uva vista no mundo antigo, nessas histórias antigas. Então, veja que a uva está relacionada com a ideia da embriaguez, né? Ou a questão da bebida em si. Lembrando só, né, que hoje, quando a gente toma um vinho, ou se a gente tomar um suco da uva puro que seja, a gente toma e é agradável porque ele é gelado. Geralmente, quanto mais gelado, assim, até mais gostoso, né? Mas agora, isso não tinha no mundo antigo. Esse privilégio que nós temos de tomar um bom suco de uva, assim, ou até mesmo quem bebe vinho, né, alcoólico, quem tem esse privilégio, no mundo antigo não se tinha isso. Para começar, o vinho também não era acrescido álcool como a gente faz hoje.
Nós colocamos álcool na... É a fermentação natural. E olha, e é uma coisa que acontecia muito rápido, porque o calor do lugar, não tinha onde gelar. Então o calor, e ainda por cima eles eram reservados em peles. Não, em peles. Peles de animais. Por exemplo, a perna de um animal... A perna do animal é tirada assim, a parte de dentro, né? A carne. Então, exatamente. E aí tirava ela, só costurava ela embaixo, e aí virava um saco. Um saco, ele quanto mais a perna vai afinando, né? Odres, então essa parte fina, os odres, né? Os odres, exatamente. Essa parte fina é onde tu coloca para beber. Isso era carregado em camelos ou carregado, imagina. Então era uma bebida quente, né? No máximo, se eles deixassem à noite para esfriar ou como os desbravadores, né, colocam dentro do rio e amarram numa árvore para deixar ali para ficar gelado. Esse é o máximo que tinha ou numa época de inverno no máximo, né, se fosse o caso. Então veja que era um alimento, uma bebida que realmente ele fermentava muito fácil, era bebido quente e era realmente um alimento que... Qual era a única serventia dele? Era embriaguez, não era o prazer, né? Não tinha prazer tanto assim como a gente tem hoje. É prazeroso, porque é gelado, porque é gostoso, porque sacia, mas na época, assim, gostoso continua sendo, mas quente, né, um negócio, então, assim, era um negócio que levava a embriaguez. E essa é a imagem do pecado, que é o que traz aqui. E a gente vai ter, então, Noé, que está relacionado com isso. Nós temos também aí o Ló, com as filhas lá, não menciona que é uva, mas menciona a questão da embriaguez. A embriaguez levou ao mal, levou ao pecado, a criação de dois inimigos de Israel, os amonitas e os... Moabitas, desculpa, amonitas e moabitas. Então, dois inimigos, acabaram primos inimigos de Israel. A gente tem, falamos agora de Levítico capítulo 9, né? Então, tem Levítico capítulo 10, que ainda é a Paraxá de Shemini, se não me engano. Nessa Paraxá, então, fala ali que então, a gente tem a inauguração do santuário no capítulo 9, e a presença de Deus. Já no capítulo 10, a gente tem a morte imediata de dois sacerdotes, que é Nadab e Abiú, que morrem porque... Bom, não fala por que ele morre, mas se a gente seguir na sequência do capítulo 10 de Levítico, o primeiro mandamento que é dado em Levítico, né, depois da morte de Nadab e Abiú, o primeiro mandamento que é dado no capítulo 10, ali no versículo 8, falou também o Senhor a Arão, dizendo... Então, morreu os filhos dele aí. Primeira coisa que Deus fala para Arão, falou também. Esse também indica aqui uma continuidade da história anterior com a próxima. A história anterior é a morte dos filhos. Aí falou também, olha, mais uma coisa Deus falou para Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então, o que dá a entender? E o Talmud fala isso. O que dá a entender? Qual foi o pecado? Qual foi o fogo estranho que Nadab e Abiú levaram, que fizeram com que Deus ficasse irado contra eles, que então fulminou eles ali na presença? Estavam embriagados. Estavam embriagados. Era vinho? Não importa se era vinho ou não. Claro que vinho era a bebida mais comum. Tem o charracha, esqueci agora qual é a palavra, mas que significa bebida, é traduzido na Bíblia como bebida forte. Mas então a uva não. A uva era a bebida mais comum em qualquer lugar. E aí, então, você tem então a Nadab e Abiú que morreram, tanto pelo Talmud, Midrash, quanto pela própria ideia do que dá a entender o texto, que foi a embriaguez. Ou seja, o fogo estranho foi o fato de eles levarem algo perante Deus não cientes do que eles estavam fazendo. E o que é que a Babilônia ela faz em relação a nós? Quem é a Babilônia, primeiramente? Babilônia, então, é essas bestas. Ou seja, é aquela que rapta o povo, que escraviza o povo de Deus, que levou o povo ao cativeiro. Então, diferente do Egito, que o povo foi para lá, Babilônia é aquela que leva o povo para a escravidão, é aquela que leva o povo para o pecado. E ela faz isso através da embriaguez. A gente já viu isso lá no capítulo 13, que fala assim, que a besta seduz. Ela seduz como uma meretriz, né, numa porta, as sereias, né? Ela mostra sua beleza e seduz os marinheiros. Então aqui ela seduz os homens. Então ela leva a embriaguez, ou seja, ela leva ao pecado. Os homens nem percebem, porque estão felizes, bebendo, se alegrando. E isso é o que acontece. É interessante, né, que... então, assim, o suco da uva, né, a uva, né, o vinho, ele está ligado ao pecado. Sim. Né? Mas também a gente percebe que está ligado, principalmente na cultura judaica,
a uma festa, a aliança. Por exemplo, as bodas de Caná lá com Yeshua, né? Sim. Era uma bebida festiva, uma Sim. bebida que estava comemorando a aliança. Ou seja, será que tem a ver com uma aliança que alguns fazem com essa Babilônia? O legal da mentalidade hebraica é esses paradoxos. Porque uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então tem muito isso, por exemplo, né? A própria palavra bênção em hebraico também significa maldição. Pode também significar maldição. Então a gente tem esses paradoxos, porque a gente tem esses contrastes também até mesmo na natureza. Vários paradoxos assim. E aí então o que acontece? A gente tem isso. Então, ao mesmo tempo que o vinho é um símbolo do pecado, ele também é o símbolo da salvação. Símbolo da vida É, também, né? é. Até porque, como o Marcos estava comentando sobre o casamento, ali eles estão comemorando sobre uma vida, porque na cultura judaica, a partir do momento que você casa, é como você estivesse sendo batizado, tudo que passou quando foi no passado, agora é uma nova vida que você está vivendo com a sua família. É considerado um Yom Kippur. É considerado um Yom Kippur. Um dia da expiação. Verdade. Então, isso é interessante. Então, é o mesmo, essa relação, né, de paradoxo que a gente tem aqui. Então, Deus usa o mal para o bem, muitas vezes. Então, você vê, por exemplo, né, Levi, ele é amaldiçoado. Agora, em Gênesis, né, que eles são amaldiçoados. Não me lembro se é por causa lá dos siquemitas. Sei que Levi é amaldiçoado por alguma coisa lá. Não me lembro agora da história, já me fugiu. Mas aí tu vê, mas ao contrário, qual foi o único que não se... a única tribo que não se envolveu com o pecado do bezerro de ouro? Foi Levi. Então a maldição se desfaz. Então aquilo que era maldição para ele se tornou uma bênção. E essa que é a dinâmica do pensamento hebraico. Uma coisa que ela pode deixar de ser. Então a mesma coisa, ao mesmo tempo em que o vinho é um símbolo do pecado, também pela sua coloração semelhante à cor do sangue, ele é o símbolo da vida. Ele é o símbolo da salvação. Porque sem derramamento de sangue... Não há remissão de pecados. Não há remissão de pecados, exato. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí Yeshua pega o copo de vinho lá e diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é o sangue que eu vou derramar em favor de muitos. E tudo que, quando a gente vê esse vinho, sempre tem a ver com aliança, né? Casamento, ou seja, os povos se prostituem, ou seja, se relacionam, ou seja, fazem alianças com essa meretriz e com as filhas dela. E por isso ela se alegra, porque ela está ali como se estivesse festejando com a taça, né? Como se fosse uma festa, né? Exatamente. Porque ela está alegre porque ela está levando o povo ao pecado. Né? É, verdade. Até, inclusive, por exemplo, quando a gente tem em Pessah, que é a Páscoa, né? Ou o Kiddush, que é o momento da santificação, o momento final da liturgia judaica, não se usa o vinho como um símbolo de beberagem, né, de bebida. É apenas um símbolo da aliança, é um pacto, e é só um copinho, é um pouco que se utiliza. No caso, os judeus, hoje em dia, né, utilizam mais o vinho no dia de Purim, né, que é o dia de extravasar, né? Mas então, tu vê, já esse relato aqui da Babilônia, do vinho dela, é um vinho de festa, como vocês estão mencionando. É a festa, é a beberagem, é a diversão, é assim, na nossa mente, é embriaguez, enuviar a nossa mente com aquilo que poderia ser de Deus, ser tampado, ser colocado uma sombra, não um véu, para que a gente consiga ver a verdade, ou enxergar a verdade, ou ver Deus. É isso que acontece. Então nós perdemos a noção, a realidade, a verdade, né? A gente está tão empolgado, envolvido com o momento e com o nosso eu, com os nossos próprios sentimentos, que a gente perde a questão de quem é Deus, da sobriedade, daquilo que Deus pede de nós, dos mandamentos, né? Por que a gente está fazendo, o que nós estamos fazendo, a quem nós estamos fazendo. Eles vão até trocando, né? Como a gente foi percebendo desde o começo, eles foram a besta foi trocando as palavras de Deus, tanto no mandamento, tanto em tudo. Por um exemplo, no Kiddush, nós falamos Lehaim. A vida. A vida. O que é diferente do que a besta faz. Exatamente. A besta, mas aí que tá. A besta faz isso, só que às avessas. Porque as pessoas que estão celebrando estão achando que é um Lehaim, que é a vida.
porque elas acham que aquilo ali é a verdade. Mas na verdade, quando a gente olha na história, nós estamos vendo que aquilo ali tudo é um fantoche e não é Lehaim, seria Lemot, né? Ou seja, a morte, né? Então, a besta finge, né, que é a vida, mas é a morte. E Hiroshi, assim, sobre a morte, né, que é bastante interessante na lição dessa semana, é que o texto bíblico lá de Apocalipse 14, ele meio que encerra falando sobre o tormento eterno, né? Falando sobre a fumaça, né? Aquilo que sobe pela eternidade, né? O tormento. Como é que é isso? Essa é uma dúvida que, poxa, especialmente, né, a Igreja Católica no decorrer da Idade Média, assim, ela realmente criou uma imagem sobre isso que dura até hoje, e as nossas novelas aí, e literatura, e música, elas perpetuam essa imagem, né? Que é a imagem do inferno. O que é o inferno? O inferno é o lugar, é o dia da perdição, que todos vão queimar e ficam lá queimando para sempre. A gente também tem embora não fala ali que ele está queimando para sempre, mas tem aquela passagem da Bíblia que é uma história, né? Um relato que Yeshua conta sobre Lázaro, o rico e o Lázaro, né? Um está no inferno, né? No Sheol, e o outro está no seio de Abraão, né? E aí, então, tem essa ideia, né? Então, da purgação, né? De ficar eternamente sendo purificado e nunca vai ser purificado, porque se já está lá, não tem como sair de lá, né? Ou seja, porque para estar lá no céu tem que ser puro. Mas se eu estou no purgatório, né? Estou purgando lá, né? Ou seja, estou sendo purificado, para que eu vou ser purificado se eu não vou conseguir chegar à pureza para poder chegar no céu? Mas então é ilógico. Mas o que significa isso? Uma coisa interessante. Primeiro, que o texto fala assim, ó, aqui, ó, versículo 10, 14, né, 10. Também esse, na terceira voz, né? Também esse beberá o vinho da cólera de Deus, a gente já falou, preparado sem mistura do cálice de sua... A gente até nem... Só uma pausa aí, não falamos do sem mistura, né? No passado eles tinham o costume de misturar o vinho com água, né? Ou seja, isso diminui a potência do vinho. E olha aqui, tu vê, né? O nosso vinho de hoje, ele é muito mais potente, que não é com água, é com álcool, né? Muito mais potente do que o deles. Então veja que tinha que beber bastante vinho para ficar alcoolizado, né? E segundo, então eles já colocavam água para diminuir um pouco o efeito do vinho, um vinho batizado com água aqui, né? Tá, mas só fechando parênteses, só pra gente entender aqui que é um vinho puro aqui, né? Preparado sem mistura, então, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Essa expressão aqui, chave aqui, fogo e enxofre. Qual é a primeira vez que aparece essa expressão fogo e enxofre na Bíblia? Primeira vez que essa expressão aparece em Gênesis. Agora eu não vou lembrar se é o capítulo 20, eu acho, que é quando Deus ele se encontra com Abraão. Então ele se encontra com Abraão e ele diz, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E quando ele fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, ele fala assim, vai descer, vai cair, e cai depois, né, porque a Sodoma e Gomorra é destruída. Não sei se a lição fala sobre isso, essa parte eu nem lembro. Mas aí fala lá, fogo e enxofre. Então será destruída com fogo e enxofre. A primeira vez que na Bíblia que aparece o nome, acho que se eu não me engano... 19 e 24. Quase acertei. Nas expressões idiomáticas, né, não é figura de linguagem, acho que o nome é endíade, que é quando tu tem duas palavras, né, a sequência de duas palavras que significa uma coisa só. Então, tipo, sem forma. O entendimento dela. Então, ou seja, fogo e enxofre significa que vai queimar. O negócio vai ser terrível, não tem escapatória. Então, fogo e enxofre, ou seja, o negócio vai ser ruim. Então, e essa expressão fogo e enxofre, então, aparece aí, primeira vez, em Gênesis, descrevendo a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, o que isso está implicado? Está implicado num juízo. A gente fala muito de que Deus é bom, de que Deus é amor, Deus é nosso amigo, é o cara lá de cima que tudo vai nos dar, mas só que a gente tem que lembrar uma coisa, Deus, ele é nosso amigo, Deus quer a nossa salvação, e esse é o propósito do Apocalipse. O nome Apocalipse, a gente já viu, é revelação, porque Deus está tentando revelar a nós a verdade. E a verdade é o seguinte, estão tentando nos enganar. E se nós deixarmos sermos enganados, nós vamos receber a recompensa por isso. E a recompensa é a destruição. Deus vai julgar a terra. Quem é
que ama a Deus, quem respeita a Deus, quem está do lado de Deus, quem guarda os seus mandamentos e aceita o testemunho de Yeshua, esses serão poupados porque serão marcados. E aqueles demais que não fizerem isso também serão marcados, só que marcados pela besta e marcados então para a destruição, para o fogo e enxofre. E aí então fogo descerá do céu e os consumirá. Só que, ou seja, né, e os atingirá, e aí irá consumi-los eternamente, eles vão ficar queimando eternamente, e aí que vem um outro erro nosso, né, às vezes, né, da tradução e do pensamento hebraico, porque o nosso pensamento é um pensamento grego, e que a gente tem essa noção de infinito, porque isso vem dos matemáticos, dos estudos filosóficos, né, de pitagóricos, aristotélicos, né, platônicos, essa imagem, o próprio então apeiron, né, que é a questão do infinito, né, então aquilo que é infinito, essa visão grega do infinito, o que é infinito? É infinito, nem entende também muito bem isso, porque não é uma coisa visível, é uma coisa metafísico, né? A gente entende, mas a gente não tem uma coisa concreta sobre isso, não é algo, parte do é abstrato. nosso mundo, né? O que eu queria dizer é abstrato. Então é um conceito abstrato, zero, né? Exatamente. Então, no pensamento hebraico não existe essas coisas abstratas. O pensamento hebraico é um pensamento extremamente concreto, as coisas são reais. Então, aquilo que para nós hoje é abstrato, eles escrevem com imagens reais, com ações, né, reais. Tanto é que a base da linguagem hebraica é a ação verbal. Não é o nome, não é um adjetivo. Adjetivos são coisas muito abstratas que tem bem pouco em hebraico, inclusive. Então, o que é eterno que no pensamento de João, um hebreu, ou até mesmo quando a Bíblia no Tanar, nas escrituras hebraicas, quando ela fala de eterno, o que é eterno? Olha, a imagem que eu tenho, assim, acho que mais significativa do pensamento de eternidade na língua hebraica é o capítulo 21 de Êxodo, o verso 6. O capítulo 21 fala da lei do escravo, né? Leis acerca dos servos, né? Dos escravos. E aí, então, diz o seguinte, assim, no capítulo 21 de Êxodo, verso 6. Então, o Senhor, o dono do escravo, quando o escravo quisesse ficar sendo escravo para sempre, porque o escravo deveria servir por apenas 6 anos, mas aí se o escravo, não, eu gosto muito do meu senhor, eu quero servi-lo, para mim é uma honra, é um prazer servi-lo, ele é bom para mim, é melhor eu ser escravo do que eu voltar à minha vida e, sei lá, morrer de fome, né? Então, ser um mendigo, né? Pobre, né? Então, verso 6, então o seu senhor, levará o escravo aos juízes da cidade e o fará chegar à porta ou à ombreira da cidade. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. E ele, o escravo, servirá ao senhor, leolam, em hebraico, para sempre. Aí que está a grande questão. Se para sempre é a ideia de infinito, então aqui significa que esse escravo, para sempre, infinitamente, ele tem que servir. Mesmo depois de morto. Mesmo depois de morto. Então, e como que isso é possível? Não é possível. Porque no pensamento hebraico, leolam, ou seja, a ideia de olam, é até enquanto existe. Está ligado à natureza daquilo, da coisa, Da né? coisa, exatamente. Então, enquanto existe, enquanto aparece, né? Enquanto não estiver oculto, porque até o verbo alam é o verbo esconder, é o verbo ocultar, é o verbo esconder, é o verbo ocultar. Então, o olam, leolam, é até o oculto, até o quando não dá mais para enxergar, quando não dá mais para entender, para perceber. Então, ou seja, quando a pessoa, o escravo ali, enquanto se pode perceber, enquanto se pode ver, enquanto se aparece, ele deve servir. Mas quando ele entra no leolam, ou seja, quando ele entra no oculto, que é na morte, quando já não existe, quando a gente não sabe mais o que acontece, que essa é a ideia aqui, né? Não se sabe o que acontece depois, é aquilo que a gente não vê, que está oculto à nossa percepção, à nossa racionalidade, então chegou o seu fim. E aí o Shabat, por exemplo, voltando agora só para a gente encerrar isso, o Shabat é um mandamento que é dito que é para a gente guardá-lo, Berit Olam, né? Berit Olam, aliança eterna. Agora, essa que é a grande questão.
O Shabat, ele chegou no Olam, ou seja, ele chegou no momento de ele ser oculto, de a gente não conseguir mais vê-lo, de a gente não conseguir mais alcançá-lo com a nossa, no caso, com as nossas ações. Não, ele ainda existe, ele ainda está aqui. E por isso, então, ele ainda deve ser guardado. No momento em que não houver mais Shabat, sei lá, cortaram, alguém conseguiu cortar a semana só em 6 dias, ou, sei lá, não, de alguma forma não existe mais, aí tudo bem. Mas enquanto ele existir... Só Deus pode fazer isso. E só Deus pode fazer isso, porque essa é a grande questão. Que a gente mexe nas estruturas concretas, mas numa estrutura temporal nós não temos controle algum, nem para frente nem para trás. A gente não tem nenhum tipo de influência. Então, portanto, ele é Olam, continua sendo Olam. E então, findando, né? Quando ele fala que eles vão queimar para sempre, é queimar até a carne deles entrarem a vida deles, né? Entrarem no ambiente do desconhecido, ou seja, do oculto. Elas se esconderem. Se escondem aonde? Na inexistência. Então, ou seja, elas deixam de existir. E quando acaba, pronto, acabou. Agora tem só para lembrei disso também, tem uma interpretação que é muito interessante, que existe sim um fogo que queima para sempre e que vai queimar para todo sempre. Alguém sabe? A presença divina. Porque os salmos falam que a presença de Deus é fogo puro. Ele é fogo consumidor. É isso que menciona lá nos salmos. Então, ele é o fogo consumidor, é ele o que queima, né? Lembra que ele não suporta o pecado, é a Shekhinah, a manifestação da Shekhinah no santuário que queimava o pecado, que era o sangue incrustado nas paredes do santuário. Então, é ele que queima. Então, e esse que queima, continuará queimando, Leolam mesmo, agora, ou seja, para sempre, porque ele é a presença dele que queima. Agora, isso não significa que as pessoas estarão ou dentro dele, ou em algum lugar, na terra, em, sei lá, em algum lugar, queimando. As pessoas não queimam, elas se desintegram até a sua inexistência. Mas o Leolam, ou seja, o eterno, o Olam, que é Deus, ele permanece queimando para todo sempre, porque ele é o grande Deus. Então a gente agradece os ensinamentos aqui do Rosh William Cardoso. Agradecemos também ao Marcos e ao Gabriel, membros da nossa comunidade, por terem participado aqui conosco. E nós voltamos na semana que vem com o estudo da 11ª lição, com o tema As 7 Últimas Pragas. E também não esqueçam de nos seguir nas redes sociais BBT Manaus ou Bet Bnei Zion Manaus.